vai ser feliz. Vamos trabalhar um pouquinho de felicidade. E é bom que a gente lembre um pouco o EMEI, né? Que foi um encontro virtual que nós fizemos, o primeiro encontro virtual que nós fizemos com os jovens e que foi um verdadeiro sucesso. E trabalhamos a felicidade. Tá um pouquinho, né, Janaína? Bem friozinho. Aqui em Itajubá, com essa chuvinha, nós também estamos com um pouquinho de frio. Sara, boa noite. Seja bem-vinda, querida. Pessoal que está chegando aí, vai dando boa noite para a gente. Aos poucos nós vamos cumprimentando. Vou me dar, Vanessa, o direito de atrasar um pouquinho, né? Para o pessoal ir entrando, que a gente deu uma atrasadinha na postagem do link. Então eu vou esperar o pessoal ir chegando, para depois a gente fazer a nossa leitura e a nossa prece, né? Muito bom. Então sejam bem-vindas, meninas, Tainara e Vanessa. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a arte de ser feliz. E eu vou só aguardar mesmo esse pessoal chegar para a gente... Pessoal que já chegou, né? Dá um ok para nós do áudio, se tá bom para escutar, como é que tá. Principalmente das meninas, né? Porque são duas, para a gente ver se não interfere. Por exemplo, a Tainara vai falar alguma coisa agora para vocês também ouvirem o áudio da Tainara. Oi, gente, tá tudo certinho? Como que tá o nosso áudio? Aí, olha que beleza. Como é que tá aí, pessoal? Vai dando feedback pra gente. Como é que tá o áudio das meninas? Tá tudo bem? Tá tudo certinho? E aí, Lili, vou pedir para você ficar por conta do chat mesmo, porque nem tá aparecendo para nós, tá bom? Ah, é? A gente não tá vendo o chat. Tá. Tá bom? Ok. E se eu colocar no ar e vocês estiverem no raciocínio, pode terminar o raciocínio para depois entrar no comentário, tá? Não tem... Beleza. Às vezes a gente coloca porque a pessoa fala e demora, vai passando, vai subindo, né? E para não perder ele, a gente já põe. Uhum. Mas também, se você achar algum comentário pertinente, achar que dá para encaixar no que a gente está falando, fica à vontade. Beleza, beleza. Acho que dá pra gente, né? Jaqueline, boa noite. O áudio pra mim está ótimo. Que belezinha! Ótimo. Ai, que ótimo. E a Sara, eu não vou falar o que a Sara falou, não, porque puxa muito a bola de vocês. Então eu não vou falar. Se bem que eu também sou menina. Não, eu sou menina, então também acho que posso entrar no meio, né? Ela disse, que gracinha essas meninas. Boa noite, Jaque. Seja bem-vinda. Bom, 5 minutinhos, tá bom, né, Vanessa? Tá Vou ótimo. abrir aqui no livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, com Francisco, psicografado por... Obrigada, Sara. As 3. Por Francisco, psicografado por Francisco Cândido Xavier. A leitura se chama Cuidados. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Foi aberta ao acaso e me parece que tem muito a ver com o que vocês vão conversar, Vanessa. Uhum. Os preguiçosos de todos os tempos nunca perderam o ensejo de interpretar falsamente as afirmativas evangélicas. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmos na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. Decididamente, o lírio não fia, nem tece, consoante o ensinamento do Senhor, mas cumpre a vontade de Deus. Não solicita a admiração alheia, floresce no jardim ou na terra inculta. Dá seu perfume ao vento que passa, enfeita a alegria ou conforta a tristeza. É útil à doença e à saúde. Não se revolta quando fenece o brilho que lhe é próprio, ou quando mãos egoístas o separam do berço em que nasceu. Aceitaria o homem inerte o padrão do lírio em relação à existência na comunidade? Recomendou Jesus não guarde a alma
qualquer ânsia nociva, relativamente à comida, ao vestuário ou às questões acessórias do campo material. Asseverou que o dia, constituindo a resultante de leis gerais do universo, atenderia a si próprio. Para o discípulo fiel, agasalhar-se e alimentar-se são verbos de fácil conjugação, e o dia representa a oportunidade sublime de colaboração na obra do bem. Mas basear-se nessas realidades simples para afirmar que o homem deva marchar sem cuidado consigo seria menoscabar o esforço do Cristo, convertendo-lhe a plataforma salvadora em campanha de irresponsabilidade. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter o cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Realmente, a ave canta feliz, mas edifica a própria casa. A flor adorna-se tranquila, entretanto obedece aos desígnios do Eterno. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. É um conjunto, né? Não pode simplesmente fechar numa coisa simples e única. É um conjunto de características em que a gente precisa atentar para buscar essa felicidade e essa evolução. Então eu vou aumentar a musiquinha aqui para a gente fazer a nossa prece inicial. Pedir a todos vocês que à distância possam se harmonizar conosco e juntos que nós possamos vibrar. Vibrar muito amor, vibrar harmonia, vibrar a alegria que nos traz aqui, que nos reúne em família, que faz de nós instrumentos de muito amor e de muita luz. Agradecer ao Pai pelas oportunidades que nós temos de estar juntos, de levar um pouquinho da nossa doutrina, um pouquinho do Evangelho de Jesus, e pedir à espiritualidade que fluidifique a água de todas as pessoas que estão participando, que harmonize os nossos ambientes familiares, a nossa casa, que proteja a cada um de nós, aos nossos familiares, e que traga para nós a esperança de dias melhores. Esteja conosco sempre, Pai, e nós te agradecemos muito. Que assim seja. Meninas, fiquem à vontade para conversar. Bom, vamos começar então. Bom, pessoal, mais uma vez, né? Boa noite para todo mundo. E assim, bom, nós vamos falar hoje de felicidade. Claro que eu e a Tainara não somos doutoras em felicidade, né? A gente é como todos vocês. A gente vai, né, tentando ser feliz na medida do possível. Tem dia que é bom, tem dia que é ruim. Está aprendendo ainda? Sim, Eu quero compartilhar da felicidade de vocês, desse sorriso delicioso e dizer para vocês, adivinha quem entrou? Maluca! Seja bem-vinda, Malu, direto de São Paulo, veio assistir nosso estudo. Raquel Ribeiro também, boa noite, seja bem-vinda. Aí, pessoal, olha, motivo de alegria. Muito bom. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre felicidade, né? Trazer todas essas questões em torno da felicidade. E eu vou começar com uma pergunta. A gente gostaria muito que o pessoal interagisse no chat, né? Para ficar bem dinâmico, bem legal. E eu queria que cada um colocasse em poucas palavras o que é felicidade para você, tá? Pode ser qualquer coisa. Então, coloquem aí no chat. Vamos lá, pessoal. Começou firme. Leandra também acabou de entrar. Vamos lá, gente. A gente quer muitos comentários. O que é felicidade para você? Mas, Vanessa, é bom a gente sempre falar assim, né? Não é só colocar assim, é ser feliz, é sorrir. Não, gente, põe assim uma coisa que expresse felicidade para vocês, né? Uma coisa muito, né? Eu hoje, né? Vou dar um spoiler. Hoje, né, se eu tivesse que responder o que é felicidade para mim hoje, e como eu estou numa área muito complicada e tenho vivido momentos muito
tensos, eu diria assim, felicidade para mim é saúde. Mas nós já temos alguns comentários aqui, Vanessa, algumas respostas para você. Muito bom. Okay, né? A Malu disse pra gente estar em paz comigo mesmo. Sim, sim. É uma grande característica de felicidade, né? A consciência, independente do exterior, o que importa, né? É o interior, em paz comigo mesmo. A Sara falou, né? Estar junto das pessoas que amo, família e amigos. Bacana também. Também é um tipo de felicidade. Tem mais coisa para nós, Lili? Tem. Nossa, que beleza. Hoje o pessoal tá animado, que delícia. Por isso que Rosana, eu tenho muitas Rosana perguntas. chegou e está dizendo que vocês são lindas. Nossa, Tainara, que linda. Olha, Lili, eu acho que é a Tainara, porque eu e você estamos aqui toda semana. A gente fica morrendo de ciúme aqui, mas tudo bem, não tem problema não. Tô brincando, gente, que isso. Todos nós. A Raquel disse pra gente é ser grata por tudo. Olhar o mundo com os olhos de Deus. Nossa, Bom, que difícil, né? complexo, né? Mas profundo, Muito né? profundo. Muito Bacana. profundo. E aí, temos mais felicidade? Rosana, responde aí. A gente perguntou o que é ser feliz para você. A Rosana entrou, ela já entra rasgando, né? Então já, no instantinho, ela já põe ali uma. Vamos, Janaína, cadê a Jaque? Vamos, felicidade, pessoal. O que é felicidade para vocês? Quem tiver dificuldade em pensar em algo, pense em uma palavra, né? Por exemplo, a resposta da Lili mesmo poderia ser resumida em uma palavra, né? Uma palavra que representa o que é felicidade para vocês. Bom, vou falar de mim. Para mim, hoje, felicidade é tranquilidade, tanto de pensamentos, né, quanto de consciência perante as minhas atitudes. Então, para mim, hoje seria isso. Eu acho que a gente está num mundo, né, muito conturbado, onde todas as informações estão vindo ao mesmo tempo. Então, felicidade para mim é aquele momento que eu consigo esvaziar minha mente, sabe? E focar no que realmente é preciso, no que realmente eu preciso fazer. Renata, quer falar? Eu falo. Juntando um pouco da resposta da Tatiele e da Vanessa, eu penso que felicidade muitas vezes é quando você está bem consigo mesmo e eu consigo estar bem quando eu estou lendo algum livro, quando eu estou fazendo alguma coisa assim. Tanto que quando eu estava mais doente, estava no hospital, eu ficava feliz como eu ficava tranquila quando eu estava lendo um livro e tal. Então, acho, para mim, felicidade é você sentar e ler alguma coisa também, ouvir uma música. Bacana, bacana. Rosana, felicidade é conhecer essa doutrina maravilhosa com amigos que contribuem para a minha melhoria. Ah, que linda. Minha amiga, tá, gente? Muito bom. Tem mais algum? Que eu vou fazer uma citação aqui. Leandra, felicidade para ela é amor. Sim, sim, né? Quando o amor está presente na nossa vida, é muito mais fácil, né, da gente encontrar essa felicidade. Sim. A Jaqueline disse pra gente, sinceramente, hoje eu fico feliz ao ver as pessoas que eu amo felizes, de verdade mesmo. Sim. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso já, que é um pouquinho, vamos dizer assim, que é uma felicidade sublimada, né? Você se sente feliz com a felicidade dos outros. É bem bacana isso acontecer. A Raquel Tem mais concordou algum, com Lili? você, ela fez um comentário concordando muito bem, Vanessa, né, pela sua fala, e a Rosana fez um complemento. Felicidade está nas pequenas coisas, né, no dia a dia, e isso, vamos conversar bastante sobre isso hoje. Pessoal, quem quiser, fica à vontade para ir comentando, tá? A gente vai continuar colocando, pode ir. Isso. E aí, gente, eu não, né? Nós fomos, porque eu e a Tainá, a gente construiu esse estudo juntas, e a gente foi pesquisar, né, nas obras básicas, o que tinha sobre felicidade. E no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz para os espíritos, que é assim, ó: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Né? O homem pode ser completamente feliz? E aí, o que os espíritos respondem? Não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação.
Dele, porém, né, do homem, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na terra. Ó, parece meio negativa essa resposta, né? Mas a gente tem que prestar atenção na pergunta. Eles perguntam, Kardec pergunta se o homem pode ser completamente feliz, como se tivesse uma escala de felicidade, e ele quer saber se o homem consegue chegar no 10. E os espíritos falam que no 10 não, mas que a gente pode chegar no 7, no 8, às vezes até no 9, né? Mas no 10 ainda não dá, né? E os espíritos explicam para Kardec. E aí, olhando esse questionamento, o que vocês acham? Vocês acham que é possível a gente ser feliz nesse mundo? Sim ou não? O que vocês acham aí no chat? Fala aí, o que você acha, Lili? Fala aí para mim. Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa semana para mim foi pesada. Você tá vindo de umas semanas pesadas, né? Não, sabe o que é? Tá chegando perto demais, sabe? E quando a gente vê a doença longe da gente, eu tô na área, eu tô vendo, então você tá controlando, você tá vendo tudo, as coisas estão acontecendo e a gente controla. Mas quando a coisa começa a ficar perto demais, a gente fica preocupado. Então eu tive uma semana muito conturbada. O Covid está muito perto, já chegou dentro da minha sala de trabalho. Então, a gente tem um marido de uma agente que trabalha comigo que está entubado. Então, é muito preocupante. A gente fica com medo, sabe? Dá medo, dá desespero, assim. Você fala, meu Deus do céu, está aproximando. Então, como ser feliz num planeta em que você veio para sofrer, né? Aí a Malu já me respondeu, eu não preciso nem, né? Já deu uma cola. Muito longe, né? A gente tem que aproveitar esses momentos, né, de pequenas felicidades para aproveitar, porque não tem. É muito difícil, né? É que a gente está com uma tecnologia aqui, com as nossas anotações, um negocinho aqui que eu não lembrei o nome. Kindle. E eu não sei mexer. Então eu tô assim para Tainara, que precisa passar, como que eu faço? Eu já dei uma aula aqui. Então, olha que bacana se a gente, né, pegar a fala da Lili e o comentário da Malu, né? Talvez a felicidade como uma constância não seja possível ainda para nós. Até se a gente for pensar na resposta, né? A gente tem essa existência para prova e para expiação. Ou é para a gente testar o que a gente, né, tem de habilidade e adquirir as habilidades, né? Ou a gente vem para reparar, que é a expiação, algo que a gente ainda precisa melhorar. E aí a gente pode aproveitar desses momentos felizes, né? E é uma relação muito curiosa, porque às vezes a gente passa uma vida inteira sem encontrar a felicidade, porque a gente imagina a felicidade como uma constante, como algo que vai ser fluido, que eu vou ter a minha vida inteira quando eu achar. E aí a gente perde esses momentos, que são os momentos felizes, né? A Sara falou pra gente, o tempo todo não. Temos momentos felizes, mas estamos a caminho dos mundos felizes. E coraçãozinho. Sim, né? É o nosso destino, porque por enquanto estamos no mundo de provas e expiações. E aí, gente, vou trazer outro trechinho de uma pergunta do Kardec também. Logo depois ele pergunta, né? Se a gente concebe que o homem só vai ser feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não acontece, né? O homem pode conseguir a felicidade relativa? O que os espíritos respondem? O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande, pode passar, quanto comporte a sua existência grosseira. Então, olha que reflexão que os espíritos trazem para nós. Vocês já pararam para pensar por que às vezes a gente não é feliz? Por que às vezes eu não me sinto feliz, não me sinto bem, não me sinto feliz. Por que isso acontece? Tem um livro, gente, chamado A Coragem de Ser Imperfeito. Quem escreveu ele foi uma pesquisadora chamada Brené Brown. E é muito interessante a gente observar a pesquisa dela. Ela começa falando para nós que ela estudou várias pessoas durante mais de 10 anos
E ela começou a pesquisar a vida das pessoas e, assim, ela tinha vários estereótipos de pessoas. Por exemplo, pessoas que tinham sucesso em todas as áreas da sua vida, na área social, na área amorosa, na área familiar, né, na área profissional. Tinham pessoas que tinham sucesso em algumas e pessoas que não tinham sucesso em nenhuma área da vida, né? E ela começou a estudar essas pessoas porque ela queria descobrir por que algumas pessoas tinham sucesso em todas as áreas e outras não. Essas pessoas que tinham sucesso, ela chamou na pesquisa dela de pessoas plenas. E ela começa o livro, vou dar um spoiler, mas está bem no comecinho, quem quiser ler, vale muito a pena, né? Ela começa falando para nós que depois de mais de 10 anos de pesquisa, ela descobriu que simplesmente as pessoas que eram consideradas pessoas plenas, elas acreditavam que elas mereciam ser felizes. Só isso. Né? Elas não tinham nenhuma diferença das outras pessoas, elas não tinham mais dinheiro, elas não tinham mais posição social, elas não tinham mais nada a mais que as outras pessoas. Elas só acreditavam. Tô te dando um comentário aí de pessoas plenas. Vamos lá. A Raquel comentou para nós, né? No mais, né? A mais, temos muitas coisas para agradecer a Deus. Saúde, natureza, os amigos, acompanhar o crescimento de um filho, de um neto. Tudo isso, para mim, é motivo de ser feliz. Concordo plenamente com a Raquel. Eu acho que, sim, são motivos para a gente ser feliz, mas, ao mesmo tempo, o que eu enxergo? Eu enxergo que a gente tem todos os motivos para ser feliz, mas tudo bem se alguns dias a gente não estiver totalmente feliz. Faz parte, né, da nossa existência, de quem a gente é. A gente ainda é espírito imperfeito, a gente ainda está crescendo. É que nem a gente estava comentando antes. Nós temos momentos felizes, a gente tem momentos que a gente não está tão feliz. Eu acho que o importante é a gente olhar esses momentos de forma diferente. Uhum. Sim, sim. Né? Ressignificar, talvez, né? Sim. E aí vem uma outra questão. Não, vou ler o comentário antes. Pode ler, tá? Como a Lu disse pra gente, também é uma questão de sintonia. De onde você está colocando o seu coração. Sim, sim. Para onde a gente está direcionando os nossos pensamentos, né? É claro que tem momentos em que a gente está rodeado, às vezes, de pessoas negativas e é difícil. Mas o que a gente precisa entender é que é um movimento nosso, de mais ninguém. Né? Ele é nosso. E que bom que é nosso. O ruim seria se não fosse, né? Se fosse de outra pessoa. Aí é difícil. A Sara disse, né? Por mais difícil que alguns momentos sejam, passa. Eu escolho ser feliz. Sim, é uma escolha. Talvez, às vezes, muito difícil ser feita, mas é uma escolha. E a Malu também diz pra gente que o espírito Calunga diz que a felicidade é questão de escolha. Sim, sim, reforçando, né, o que a Sara falou. E aí, gente, eu trago outra questão para vocês. O que vocês acham dessa relação, né? Muitas pessoas relacionam a felicidade com a riqueza, o poder, a beleza. Vocês acham que eles são essenciais, né, à felicidade? E aí, vou dar uma apimentadinha. É muito difícil passar por situações de privação. Porque é muito fácil a gente falar assim, não, imagina, dinheiro, riqueza, né, não vai me fazer feliz. Talvez não vá mesmo. Mas a vida sem, né, o básico, ela é muito difícil. Né? Então, trago essa reflexão para vocês. Vocês fiquem à vontade para falar nos comentários. Rosana, pode ler. Por que queremos mais que podemos e não vemos as alegrias do nosso lado? Sim, né? Muitas vezes a gente fica preso, né, ao que a gente quer e a gente esquece de perceber o que acontece. Né? Talvez um pouquinho ainda do nosso egoísmo, né? Malu falou, é um exercício, né? Para nós ainda é processo de aprendizado, sim, sim, é um aprendizado. E é devagar, né? Ele tem fase, ele não é uma trajetória linear. Ele uma hora eu vou estar bem, daqui a pouco eu vou estar mal, depois eu vou estar bem, e tudo bem, gente, tudo bem, faz parte do crescimento. E aí a gente volta um pouquinho para a questão da riqueza, do poder, da beleza, né? Se eles são condições essenciais da felicidade. E aí eu vou contar para vocês um conto, tá? Ele tá num livro infanto-juvenil, né? Chamado Os Contos de Biddle Bard.
e ele chama-se O Conto dos Três Irmãos. Ele não é um conto real, tá, gente? Ele é um conto fictício, ele fala de magia, então ele é um conto fictício. Mas a lição dele é muito bacana. Ele conta que haviam 3 irmãos, e esses 3 irmãos estavam fazendo uma grande viagem, e aí eles chegaram num desfiladeiro onde tinha um rio enorme de correntezas. E ali nenhum viajante passava, né? Os que tentavam atravessar acabavam, né, se afogando e morrendo. E a morte, né, vamos dizer no sentido figurado, a Dona Morte ficava lá esperando, né, para capturar esses viajores que todos caíam. Só que esses 3 irmãos, eles sabiam magia. Então, eles agitaram, né, as suas varinhas mágicas e criaram uma ponte. E aí, eles passaram pelo rio. E aí, a hora que a Morte viu aquilo, ela olhou e falou, não é possível, né? E aí, ela para na frente dos dois e fala assim, não, mas... Né? Como ela quer enganar eles, ela ainda quer, né, levar eles, porque ela leva todo mundo, ela finge estar impressionada e fala assim, nossa, mas vocês conseguiram, que bacana, né, parabéns, cada um vai ganhar um prêmio, eu vou dar um desejo para cada um. E aí o irmão mais velho, né, ele olha e fala assim, olha, eu quero a varinha mais poderosa de todas, que ela faz todas as magias, derrota qualquer pessoa, ela nunca perde um duelo. E aí ele vai e dá a varinha para ele. O segundo irmão pede uma pedra. Uma pedra não, né? Um material, um artefato que ele pudesse trazer as pessoas que já morreram à vida, de volta à vida. E aí a Morte fica, né, chateada, né? Tipo, tá roubando meu poder, mas cata uma pedra lá, enfeitiça a pedra e dá para ele e fala assim: pronto, essa é a pedra da ressurreição. Você pode trazer qualquer pessoa de volta à vida. E o terceiro irmão fica meio assim olhando, mas ele olha para a Morte e fala assim: bom, eu quero um jeito de eu sair daqui sem que você me siga. E aí a Morte vai lá, rasga um pedaço da própria capa, né? Que é uma capa que deixava ela invisível, dá para o terceiro irmão e aí cada um vai para o seu rumo, né? Cada um vai para o seu lado. O irmão que ganhou a varinha vai duelar, claro, né? E aí ele entra numa estalagem, ele derrota as pessoas e começa a se gabar da varinha, que a varinha dele é mágica, que ele não vai perder para ninguém, que ele ganhou da Dona Morte e tal. O que acontece? De noite ele tá dormindo, entra alguém no quarto, rouba a varinha dele e mata ele. Ou seja, a Morte levou ele. O segundo irmão volta para casa e aí com a pedra que ele tinha o poder, né, de ressuscitar as pessoas, ele ressuscita uma noiva antiga dele que morreu muito em tenra idade. E aí ela volta, né, para perto dele, mas ela tá triste, aquele lugar não é o lugar dela. Então ele fica tão chocado e tão triste com aquilo que ele tira a própria vida, porque não era aquilo que ele queria. E a Morte passa muitos anos procurando o terceiro irmão, mas ela não encontra. E depois de muito, muito tempo, quando o terceiro irmão já estava velhinho, ele tira a sua capa e passa aos seus descendentes. E ele abraça a Morte como uma amiga e os dois seguem juntos. Uma historinha para nossa reflexão. E aí, Tainara, o que a gente tira de lição com a felicidade e essa história? Então, a primeira comparação que eu queria fazer com vocês seria sobre a riqueza, o poder e a beleza, que era a mesma pergunta que a gente comentou, não é? Se o poder, a riqueza e tudo isso trazia felicidade. E a gente percebe que os 2 primeiros irmãos, o que pediu a varinha, o que pediu a pedra, eles queriam simplesmente poder, eles queriam riqueza, eles queriam trazer alguém de volta, porque eles estavam pensando muito, muito neles, eles não queriam algo diferente, todos eles caíram, não foram felizes com isso que aconteceu. Porém, o terceiro irmão, que estava procurando a felicidade, queria ter uma vida calma, conseguir cuidar de tudo certinho, ele conseguiu, ele teve uma vida calma, ele viveu tudo do jeito que tinha que ser. Até que chegou o momento e ele abraçou a morte como uma velha amiga, como a história fala pra gente. Ele entendeu que a morte não era nada demais comparado ao que passou, porque ele teve uma vida boa, ele teve uma vida cheia de felicidades. E ele foi acompanhando, compreendendo tudo isso que aconteceu. E disso eu queria comparar mais ou menos essas duas partes. E, além de tudo, colocar uma citação do Evangelho, do capítulo Bem-aventurados e os Bem-aventurados aflitos, item 20. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a flor da juventude são condições essenciais à felicidade.
Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Então, né, nisso, comparando com tudo que a gente conversou agora, a gente consegue ver que mesmo todas as pessoas que tinham poder e todas as pessoas que poderiam ter tudo isso junto, elas também sofrem. Que a gente sempre está olhando muito, voltando para o bem material. Por tudo que eu vou conseguir em material, tudo que eu vou conseguir viver assim, esquecendo que muitas vezes não é só isso. Que a gente olha pessoas de várias classes diferentes, a gente olha e fala, nossa, essa pessoa é rica, essa pessoa tem tudo isso. E a gente esquece que essa pessoa pode ter tudo isso e também pode não ser feliz. Porque a felicidade não se resume somente nos bens materiais. E se a gente até for refletir, né? Muitas vezes a gente quer um bem material, a gente consegue o bem material, quer outro. Aí aquilo passa, aí a gente quer outra coisa, né? Nunca tá bom o pouco que a gente tem, né? A gente sempre quer mais, por quê? Porque não é isso que vai nos preencher, né? Então a gente vai engolindo o mundo material, mas a gente não está satisfeito, porque não é isso que precisa alimentar a nossa alma, né? É tipo um exemplo, a gente vai e está procurando há muito tempo por emprego. Acha esse emprego. 3 meses depois está reclamando porque está acordando cedo, que está cansado, que não queria trabalhar mais, queria ser rico. A gente sempre vai arranjar alguma coisa para querer falar, nossa, não queria trabalhar e ser rico. Aí quando não trabalha, vai querer de novo emprego, vai tentar achar tudo isso de novo. Olha só que horroroso esse seu exemplo. Essa semana eu cheguei no postinho e falei assim pra minha chefe, nossa, eu tô com uma tosse estranha. Aí ela falou, para de ser patife, vai trabalhar. Porque quem tem tosse pega 10 dias de... Brincadeirinha, era brincadeirinha, eu tava zoando. Mas eu acho que a gente tem grandes exemplos, né, Vanessa e Tainara, nós temos grandes exemplos nessa analogia que vocês fizeram. Pessoas que eu convivi com pessoas que tinham problemas físicos. Eu acho que a prova mais difícil é você ter um problema no rosto. Porque todas as pessoas vão olhar, vão conviver com aquilo, e você tem que te aceitar. Você tem que olhar para si mesmo e falar assim, é o que eu preciso para ser feliz. Agora, pensa, né? Você tem um problema, um problema que todo mundo vai te encontrar e vai ver, e vai olhar. E não tem como fugir, não tem como esconder, como você pegar o cabelo e como é que você vai jogar o cabelo na cara e tampar um defeito no rosto? E isso eu falo assim, com muita categoria, pessoas que a gente conhece, que a gente conviveu e que eram felizes e que estavam plenamente entendidas com aquela situação e com aquela prova. A mesma coisa as pessoas que passam miséria. A gente também já teve momentos em que nós tivemos muitos relatos, né, de pessoas no próprio núcleo que viviam numa miséria de dar dó. E a gente via a alegria da pessoa ali assistindo a palestra e brincando e rindo. Então, realmente faz muito sentido, né? Não, eu acho que é engraçado, é uma coisa que a gente sabe, que a gente entende, mas que a gente não pratica, né? A gente ainda espera as melhores condições, né? Tudo tá bonitinho pra gente fazer o bem e pra gente ser feliz. Se for pensar, Jesus não esperou estar tudo bonitinho para fazer o bem. Ele veio no momento que não estava nada bonitinho para ajudar. Sim, né? E assim, a gente estava até conversando isso, né? Antes de começar o estudo, a hora que a gente estava se arrumando. A gente tem, né, esse costume de achar que a gente deveria ter sido criado perfeito. Por que Deus não me criou sabendo tudo? Imagina, eu já ia saber tudo. Olha que bom. Gente, agora imagina, se você sabe tudo, se você está extremamente feliz e não te falta nada, o que você vai fazer da sua vida? Não te falta nada, você não precisa trabalhar. Você não precisa aprender mais nada, você não vai querer conviver com os outros. Está bem consigo mesmo? Tá tudo bem ali, não tá? Né? Ninguém te desafia. Então, onde você está é onde você vai ficar. Você não vai aprender nada de novo, você não precisa, você já sabe tudo.
Você não tem nenhuma prova para fazer, você não tem nada para acontecer. Porque uma coisa é a gente pensar nos espíritos perfeitos. Eles já alcançaram tudo isso, sim, mas eles ainda têm a gente. Para eles olharem e falarem assim, poxa, a gente tem que ajudar esse povo, né? Tem que ajudar esse povo a crescer, a evoluir. Agora, imagina se fosse todo mundo espírito perfeito. Ninguém ia ajudar ninguém, ia ficar todo mundo parado. Ia criar aquela imagem de que todo anjo fica lá, sentado na nuvem, tocando sua harpa, só fazendo isso. Sim, sim. O que a Titi falou? A Lili tá com o microfone desligado, faz comentário assim, tem jeito. Violão, harpa é para espírito que não tem muita delicadeza musical. A gente vai tocar violão lá na espiritualidade. A sua mãe acabou de entrar e ela disse, lindas da mamãe. Eu fiz de conta que não ouvi, porque eu não sou filha dela, foi pra mim, né? Ai, isso é ser gente. feliz. Olha aí, olha que felicidade. Sim, gente, são os pequenos, as pequenas palavras, os pequenos gestos. Quantas vezes a gente não perde a oportunidade de falar para uma pessoa que gosta dela, de fazer essa pessoa feliz, que seja por, ai, mas nossa, eu não vou conseguir ir ficar o dia todo no dia do aniversário dessa pessoa com ela. Poxa, mas eu consigo mandar uma mensagem carinhosa, eu consigo fazer uma ligação, uma chamada de vídeo e estar ali com aquela pessoa. Não importa se é pouco, importa se é de coração. Né? Vanessa, mas o que você falou sobre as diferenças é muito importante, né? A gente é preciso entender que as pessoas, o ser diferente, traz para a gente uma gama muito maior de aprendizado e de oportunidade de ensino. Né? Se todo mundo fosse bom em uma coisa só, a gente não teria nada para passar, né? Então, essa diversidade é muito produtiva, é muito importante. A Sara também disse pra gente, a felicidade depois das dificuldades superadas. Tem que ter olhos de ver, sempre. Gente, porque é engraçado, né? A gente fala de felicidade, é uma coisa que eu e a Tainara, a gente concordou quando a gente começou a trabalhar esse tema. A gente não veio aqui hoje para pegar um pincel coloridinho, colorir a tela e escrever felicidade. Não é para isso. A gente não veio aqui para florescer a felicidade e plantar ela como um jardim florido. Não é isso, gente. Né? No momento em que você está na dificuldade, realmente é difícil passar, é doído, às vezes a gente chora, às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Mas depois que a gente sentou e que a gente chorou, que tá tudo destruído ao nosso redor, a gente olha e fala assim, beleza, chorei, pus minha angústia toda para fora, agora o que eu posso fazer? Porque a única pessoa que tem poder sobre a minha felicidade sou eu. Não adianta eu ficar esperando o outro fazer para mim, porque ele tem o tempo dele, ele vai trabalhar com ele. O que eu posso fazer agora? Não é errado sofrer, errar, não é nem errado, né? Mas o que não serve para nós, não nos cabe, é ficar parado. É olhar aquilo e falar assim, não, vamos esperar cair do céu. Não cai, gente. Jesus foi muito claro na maioria das suas passagens. Ele sempre espera a nossa participação. Multiplicação dos pães e dos peixes, ele não pegou e ofereceu a comida para todo mundo. Ele perguntou para os discípulos, o que vocês têm? O que vocês vão dar? Eu posso ajudar aqui, ó. Mas o que vocês vão dar? Por quê? Porque ele quer a nossa ação. O que a gente vai fazer? Qual que é a nossa parte? Porque Deus, gente, Deus sempre quer que dê tudo certo pra gente. Deus sempre quer que a gente seja feliz. Deus sempre quer que a gente seja amor, quer que dê tudo certo. A parte dele já tá feita. Só falta a nossa, né? A nossa vontade. É o que a gente sempre coloca na cabeça e a Vanessa já me falou muito sobre isso. A gente sempre acha que se eu sentar e esperar sem fazer nada, eu só tô esperando. Mas não fazer nada, você sentar e esperar é uma escolha também. A gente está escolhendo fazer isso e cada escolha nossa tem que ser refletida. Quando a gente não escolhe, o universo escolhe por nós. Ou outras pessoas escolhem por nós, o que é pior ainda, né? Porque a espiritualidade maior, ela tem discernimento, né? As leis divinas têm discernimento, mas as outras pessoas, às vezes, não. Né? E aí, gente, eu vou deixar uma perguntinha para vocês responderem no chat para nós. Vocês acham que o homem vive incessantemente em busca da felicidade e essa felicidade sempre lhe foge? O que vocês acham? Vocês acham que a gente vive procurando a felicidade e a felicidade sempre está fugindo de nós?
que vocês acham? Vocês concordam? Acho que sim, acho que não. Se for minha felicidade, bate muito, gente. Tô correndo assim, ó, faz tempo. Olha que eu sou lentinha pra correr. É uma imagem diferente, né? Você pensar isso. Uhum. Você olha, por exemplo, tô pensando em Caraguá. Já parei de pensar. Não dá para ir, né? Aí eu pensei, né, num carro novo, já parei também, já não deu para ir. Então, você fica imaginando as coisas fugindo. Dê exemplos bem materiais, né? Uhum. Tem gente que dá exemplos, olha aí, né? Ela colocou, né? Depende de onde a pessoa busca. Exatamente. Ou, às vezes, depende de como ela busca. Do que ela também acha que é felicidade, né? Porque para mim felicidade é uma coisa, para você e para Tainara é outra, completamente diferente. Então a Tainara, por exemplo, ela gosta de sítio, gosta de pernilongo, e aí ela tá feliz onde ela tá morando, né? Eu gosto de praia. Para mim felicidade é a praia, para Tainara é o pernilongo, né? É exatamente o que as meninas estão dizendo, né? Depende de onde eu busco. É aquilo que eu busco, né? Então, ó, para a gente pensar um pouquinho, a Tainara vai contar uma historinha rapidinho para nós, para a gente refletir sobre isso. E até eu vou retomar a fala das meninas depois, porque ficou bem interessante. Senão eu vou dar um spoiler da reflexão. Então, a história que eu vou contar para vocês é de um livro que chama A Parte que Falta. Ele é da Shel Silverstein. Isso. E o nosso personagem principal tem uma parte faltando nele e ele sempre está tentando procurar essa parte. E ele vai rolando, tentando achar essa parte. Enquanto isso acontece, ele encontra várias coisas legais. Ele para conversar com uma minhoca, ele para a gente aproveitar a chuva, ele aposta corrida com o besouro. E chega o momento preferido dele, que é quando a borboleta para em cima dele. E é uma coisa muito legal e ele vai andando. Passa isso, ele vai andando para achar a felicidade dele. Felicidade dele não, a parte, né? Aí, ele encontra uma parte. Ele fala, nossa, você quer ser parte minha? E tenta se encaixar. Só que essa parte era grande demais para ele e não conseguiu encaixar. E ele vai rodando e vai encontrando várias partes. E nenhuma estava dando direito, não estava dando encaixe. Até que uma dessas partes deu encaixe. Só que ele não apertou o bastante e essa parte sumiu, saiu. E ele foi procurar mais uma. A outra ele apertou demais e quebrou essa parte. E quando ele achou a parte perfeita que encaixou, ele foi correndo cantando sua canção. Porém, ele não estava conseguindo cantar, que a parte estava impedindo ele de cantar essa canção. Ele foi tentar apostar corrida com o besouro, mas não conseguiu parar para isso. Ele foi tentar conversar com a minhoca, mas não deu. Não deu para conversar com a minhoca, para aproveitar a chuva. E nem fazer a parte favorita dele, que era quando a borboleta parava em cima dele, porque ele estava rápido demais. Até ele perceber que ele era a parte completa, que ele não precisava de uma parte para completar ele. Ele deixou a parte no chão e voltou andando cantando que ele era uma parte completa e que não precisava completar. Muito bem. E o que essa historinha traz para nós? Quantas vezes a gente passa uma vida achando que a gente precisa da tampa da nossa panela, que a gente precisa encontrar alguém, que a gente precisa de outro que nos complete, quando na verdade nós somos espíritos inteiros. Nós somos seres completos. A gente não precisa de ninguém. A gente se encontra completo e aí a gente compartilha a nossa felicidade com o outro. Porque enquanto eu estiver esperando o outro me completar, o outro é diferente de mim. Ele pode ser como na história, ele pode ser grande demais, ele pode ser pontiagudo demais, ele pode ser pequeno demais, né? E até tem uma partinha, acho que a Tainara, que ela deu uma resumida, tem uma partinha que ele encontra uma parte, que a parte olha para ele e fala assim, não vem de parte, não, eu sou parte completa. E é uma partinha, e ele é um redondão, né, faltando um pedaço. E a parte fala para ele, não, eu sou parte completa, eu não sou parte de ninguém, não. Então, a gente vê essas questões, né? Por que a gente sempre busca essa felicidade nos outros? Gente, olha como é difícil achar no outro.
né? Por que a gente não busca dentro de nós, né? Dentro do nosso próprio ser? A gente não se acha autossuficiente? A gente não acha que a gente é bom o suficiente para ser feliz? Para ser o suficiente para nós? Raquel colocou, né? Não, tem gente que só reclama. Felicidade é estado de espírito. Sim, né? E a gente tem que ser caridoso com a gente, né? Com olhar para nós, com saber quem nós somos e que nós somos suficientes. A gente divide com o outro a nossa felicidade, mas a gente é suficiente. Porque, gente, imagina depender do outro, e se o outro me decepciona? E se o outro age de uma maneira que eu não queria que ele agisse? E se o outro se transforma em uma pessoa diferente do que eu acredito ser o certo? E se o outro erra? E se o outro comete um crime? Tudo isso faz parte da nossa existência, do mundo de provas e expiação. Mas, se eu tenho a felicidade dentro de mim e se eu sou parte completa, tudo bem. Eu estou completa para amparar o outro no momento que ele precisa. Porque eu encontrei o que eu precisava dentro de mim. E dentro de mim eu tenho acesso. Né? É onde eu consigo. A gente ouve muito falar, Vanessa, sobre a síndrome do ninho vazio, né? Aquela mãe que coloca as expectativas nos seus filhos e aí os filhos vão embora. E à medida que eles vão indo embora, e é aquela mãe mesmo que teve vários filhos, e aí à medida que os filhos vão indo embora, ela sente a necessidade de tê-los por perto. É a síndrome do ninho vazio. Não tem mais ninguém porque ela colocou a felicidade dela nos filhos. Uhum. Então, quando eles vão embora, ela perdeu a razão de viver. E aí isso dá depressão, isso dá problemas seríssimos, né? A Sara também colocou uma outra expressão aqui, eu vou passar para vocês. A expressão olhos de ver é isso, é esse olhar com atenção e reflexão. Sim, né? Ela colocou antes, né? Que a gente precisava ter olhos de ver. Sim, né? Para a gente enxergar realmente, né? O que está dentro de nós. Eu acho que isso que a Lili falou, né? É muito interessante, porque traz um alerta para nós, né? Ninguém tem filhos não são robôs, gente. Eles não são robôs, eles não são bonecos que vão fazer o que a gente quer. Eles são espíritos. Eles são espíritos imortais, assim como nós. Eles têm a história deles, eles têm a bagagem deles. Eles vão fazer as escolhas deles. A única coisa que a gente pode fazer é encher a sacolinha deles, a malinha deles e plantar tudo que a gente puder de semente ali. E aí, quando eles forem fazer as escolhas deles, vão olhar naquela sacolinha e falar assim: nossa, olha que legal, vou pegar essa semente, essa aqui eu não gostei, essa aqui eu gostei. E é isso, a gente não tem controle. Uma coisa que eu queria comentar, né, que eu pensei de antes, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de encontrar felicidade e de achar e de aceitar uma dificuldade, porque a gente quer controlar tudo. Então a gente quer que seja do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, e a hora que acontece algo que não é do jeito que a gente quer, acabou o mundo. Acabou, né? Eu não mereço. Não, mas espera aí, gente, vamos com calma, né? O que eu mereço e o que eu não mereço, o que eu sei de mim para julgar o que eu mereço e o que eu não mereço. O que a gente merece é ser feliz. E para a gente ser feliz não são as situações, somos nós. Né? Sim, eu converso muito sobre isso com minha psicóloga, que muitas vezes a gente tem uma falta dessa autoconfiança. A gente não confia que a gente é capaz de ser feliz, que a gente é capaz de receber tudo isso. Isso tudo envolve que a gente não se ama completamente ainda, a gente não se conhece, a gente não confia em tudo que a gente consegue fazer, porque a gente consegue mover o mundo se a gente quiser. O problema é que a gente não confia nisso, a gente olha, eu não consigo, vamos deixar para o outro fazer. Mais uma vez, colocando tudo no outro. A gente esquece que a nossa felicidade depende da gente. A chave da nossa felicidade não está na mão de outra pessoa, está na nossa própria mão. Porque se a chave da minha felicidade estivesse na mão de outra pessoa, o que eu ia fazer? Ia ficar triste até outra pessoa chegar, me deixar feliz? Colocar todas as suas expectativas, toda a sua felicidade em outra pessoa não faz bem. Isso pode até causar uma certa dependência emocional com a pessoa. Uhum. Então, acho bom sempre lembrar disso, que a gente tem que começar a confiar mais na gente, confiar em tudo que a gente consegue, porque a gente é capaz, sim. Não é fácil. Não é nem um pouco fácil você conseguir chegar nesse processo. É extremamente difícil.
é dolorido, a gente vai cair muitas vezes. Porém, é algo que a gente vai aprendendo de pouco em pouco. É algo que vai crescendo devagarzinho na gente. E de acordo com o tempo, a gente vai conseguir fazer, a gente vai conseguir superar cada vez mais. Porque até quando a gente se ama, a gente se conhece, é muito mais fácil ajudar o outro quando você está bem com você mesmo. É. Essa fala da Tainara é muito importante, né? Da gente confiar e ter fé na gente, né? Ela estava conversando com a psicóloga dela, eu conversei com o meu, e ele sempre me disse a mesma frase: a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda. Não é? Se a gente tiver uma fé um pouquinho maior, a gente transporta uma montanha daqui para lá. Eu acho que é muito surreal ainda para nós, e eu falo assim, todos, eu acho que no geral, no nível de evolução que a gente está, é muito surreal para a gente essa frase ainda, né? A gente acha que, nossa, Jesus estava falando da gente quando a gente evoluir, quando a gente tiver, né? Não, gente, ele não estava falando. Ele está falando da gente agora. Ó, você quer um exemplo simples? Olha para o seu corpo e para as suas emoções. Olha como as suas emoções afetam o seu corpo. E não precisou nem de vontade. É inconsciente. É só o poder do seu pensamento, né? Inconsciente, muitas vezes, porque você não tem consciência de todo esse mecanismo que ele está fazendo no seu corpo. Gente, se eu precisar falar algo para alguém e eu não estou conseguindo verbalizar, pode escrever. É passar metade de um dia para eu estar tossindo. Por quê? Porque tá preso aqui, eu não tô conseguindo falar. E aí tosse. A hora que você sente e fala para a pessoa, né, de maneira tranquila, de maneira organizada, né? Porque quando eu ponho tudo para fora também, aí a tosse piora. Quando eu faço, né, você dá aquela vomitada da pessoa, né, aquilo tudo que você queria falar, para mim não funciona, eu ainda fico me sentindo mal. Né, a minha garganta ainda tosse bastante. Mas quando eu chego e falo, sabe, de maneira amorosa, de maneira carinhosa, gente, acabou, meu corpo. E incrível, tomei nenhum remédio. Se for pensar um exemplo vivo, prova viva aqui também, que nem a Vanessa. Antes da palestra, eu tava tossindo que nem louca. Tive que ir pra minha sessão de terapia, conversar com a minha psicóloga pra eu parar um pouco de tossir, que tava dando de louca. E olha que tossir no meio do corona não é nem um pouco legal e convidativo. Ai, é verdade, gente. Os olhares que a gente recebe é ótimo. Pessoal, então, pra gente fechar, eu e a Tainara, a gente vai deixar uma última pergunta para vocês, né? A gente vai retomar a primeira pergunta. Queria que vocês colocassem para nós. Obrigada, Sara. Tainara arrasou, madura, linda, eu também acho, Sara. É por isso que eu escolhi, tá, Sara? Quando eu estava lá em cima no plano espiritual, eu escolhi todos meus irmãos a dedo. Eu falei, olha, já que vocês estão assim, né, bacaninha, vocês podem descer, ser meus irmãos. Super humilde eu, Só que sabe? não tem que ser maneira. Foi isso que ela falou. Foi isso que eu falei, mas tudo bem. Funcionou. Mas a gente queria retomar com vocês a primeira pergunta. E aí eu queria que vocês respondessem, talvez novamente para nós, quem mudou, né, um pouco a sua percepção, o que realmente, né, faz você feliz, né? Não é o ideal, o que deveria ser, né? Mas o que realmente é essa felicidade para você? O que realmente faz você feliz? Muitas vezes a gente, né, acha que fazer a gente feliz é estar com os outros, mas tudo bem. Mas é mais para nós, né, para dentro de nós. Seu Joaquim comentou, né, estar atento às pequenas coisas, autoaceitação, viver, fazer por si sem prender em agradar aos outros ou ao que vão pensar, faz a diferença. Seu Joaquim fechou a palestra para nós, e eu acho que agora, vou só ler o comentário da Raquel, a gente pode fechar. Muito bom, eu acho que é exatamente isso, Joaquim. Enquanto a gente estiver muito preocupado em agradar, e o que os outros vão pensar de mim, o que as pessoas vão falar de mim. Seu Joaquim, na hora que chegar lá, né, no final da gente acertar as contas, né, lá com o mestre, né, lá com Deusão,
Não vai fazer diferença o que os outros falaram de mim, eu não vou querer saber o que os outros estão pensando, eu vou olhar para mim e vou pensar assim, meu Deus, o que eu vivi? O que eu senti? Como eu aproveitei essa encarnação? Eu vou querer saber de mim, dos meus sentimentos, do que eu, sabe, vivenciei. Não vai fazer diferença o que o outro pensou, né? Então, o senhor tem toda a razão. A gente precisa, né, aprender a colocar o outro ali onde ele tem que ficar, que é dentro da opinião dele. Tudo bem ele pensar assim. Gente, Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado. Aí a gente fica chateado porque o outro não concordou comigo. Que o outro, mas nossa, eu penso assim, o outro falou assim, que é burrice eu pensar assim. Aí eu vou ficar chateado. Difícil, né, gente? É cruel com a gente mesmo. Isso é cruel com a gente mesmo, porque é o nosso corpo que sofre, a nossa mente que sofre, é o nosso espírito que não aprende, né? Raquel disse pra gente, só a oportunidade de estar encarnada é felicidade. Sim. Prova viva também, realmente, estar aqui é muita felicidade. A Sara também comentou com a gente, a felicidade dos meus filhos me faz a pessoa mais feliz do mundo. E esse é um comentário, acho que foi a Jaqueline que comentou lá no começo, a questão, acho que foi ela mesma, que ela comentou lá no começo, né, que se sente feliz pela felicidade dos outros. E, gente, quando a gente já está chegando nesse patamar, é um patamar legal de felicidade, porque mostra, né, que a gente está além do individual. A gente já cuidou da gente e a gente está começando a olhar para o coletivo. Então, é um ponto legal. Que nem a Vanessa tinha falado, a Jaqueline comentou, eu permaneço com o pensamento de que minha felicidade é ver as pessoas que eu amo felizes. E também acredito que a felicidade não existe. O que existe são momentos felizes. E isso é bom para a gente retomar a pergunta inicial, né? Os espíritos falam para Kardec. Por que a felicidade completa não existe? Né? Porque nós ainda não somos completos. A gente ainda está em evolução. Então, tudo que a gente experimentar no planeta é de acordo com a nossa evolução. A felicidade completa, ela existe, mas é como você olhar para o arco-íris sendo daltônico. Você não vai conseguir vislumbrar todas as cores, porque você tem um problema físico que não te deixa. A felicidade completa existe, mas a gente ainda é espírito perfeito. Então, a gente pode olhar para ela na nossa frente, mas para nós, ela não vai ter o efeito que ela teria para os espíritos puros. É interessante que eu comecei falando para vocês sobre a saúde, né? Que seria a minha resposta de felicidade. E aí vem a vacina, todo mundo fica com saúde, daqui a 2 meses aparece um outro problema, e aí a nossa felicidade vai ser a solução desse problema, e assim vai sucessivamente, a gente vai trocando a definição de felicidade. Então, o que seria esse conceito maior? É você entender que com a saúde, sem a saúde, com o dinheiro, sem o dinheiro, com as oportunidades ou sem elas, você tem que ter um jeito de ser feliz. Você tem que buscá-la ali dentro, na diversidade, na dificuldade, né? Onde você, no contexto que você estiver inserido. Raquel também disse pra gente, eu não sei, só sei que eu sou assim, mais feliz do que infeliz. Sim, é assim mesmo, Raquel. A gente não vai ser feliz o tempo todo. A gente não vai, a vida não é uma constância, a vida não é só dar certo o tempo todo, né? E quem disse que o dar certo é o certo? Muitas vezes é o errado, né? Aquilo que foi imprevisto, que me fez sofrer, que depois eu olho lá atrás e falo assim, meu Deus, se não tivesse acontecido isso, olha o salto que deu na minha vida. Olha o salto que deu na minha evolução. Então a gente esquece disso, né? Porque a gente está muito focado em ser vítima da vida. E a gente não pode ser vítima da vida, gente. A gente tem que ser agente de mudança da nossa vida. A gente tem que ser transformação na nossa vida. Cada um é responsável pela sua caminhada. Quer falar mais alguma coisa, Fechar? Tainara tá de boa aqui. Bom, pessoal, acho que nós chegamos às 20h30, né? E eu perdi a aposta para a Tainara, porque ela falou que a gente não ia dar conta de todo o conteúdo e realmente ficou faltando uma leitura. Então, estou chateada agora, mas não infeliz. Não fiquem felizes, não fiquem felizes. Sejam felizes. Muito bom. Obrigada, Sara. Obrigadão.
Legal, Muito legal. Eu bom. acho que a gente abordou reflexões muito importantes, né? Vocês foram muito felizes na abordagem, na escolha, na forma como a gente ia desenvolver, né? Acho que foi muito bacana. Deu para o pessoal, acho que o pessoal participou bastante. Eu nunca. Nas outras a gente tem comentários mais contidos, né? O pessoal participou bastante, acho que Acho que foi. tem dia que o pessoal tá mais animado, né? É, A é, gente também tem. mas eu acho que foi legal, acho que foi Foi bacana. muito bacana. Você quer que a gente faça a oração para encerrar? Podemos, né? Podemos sim. Vou botar uma musiquinha para vocês e a gente pode fazer sim. Bom, vamos então, primeiramente, agradecer. Agradecer a Deus que presenteia todos nós com a existência, com o sol que nasce a cada manhã e nos dá a chance de sermos felizes. Com os pequenos detalhes e alegrias da vida que fazem nosso olhar brilhar e o nosso coração se aquecer. Obrigada, Pai, tão misericordioso, que nos deu inúmeras vidas para que possamos um dia alcançar a felicidade plena. Agradecemos sempre ao nosso mentor, que está ao nosso lado, que escolheu estar conosco e nos amparar nessa caminhada em busca de nós mesmos, em busca da nossa essência e de aquilo tudo que podemos vir a ser. Nosso mentor que nos ajuda a florir as sementes que estão dentro de nós. Obrigada a toda a espiritualidade maior que ampara e cuida do trabalho do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor. E que cada um de nós saia com o coração repleto de esperança e de vontade de ser feliz. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, Que assim seja. meninas. Nossa, tá cheio de comentário para vocês. Ah, que belezinha, a gente Eu vou já vê. colocar para vocês irem curtindo, para a gente ir encerrando. Ah, que belezinha, gente. Nossa, foi muito gostoso estar com vocês. A gente compartilhou bastante coisa. Nós vamos deixar na descrição do vídeo a referência de todos os livros que a gente falou, tá bom? E aí, quem tiver interesse de ler, são leituras bacanas. Muito legal, foi muito gostoso. Que gostoso. Gente. Assim a gente vai querer fazer toda semana, para. A gente vem de novo. Gostoso, né? Assim, a Tainara vai querer entrar pro time, ô Liliane, não tem jeito. Eu adoro. Quando eu fico pequenininha na tela e tem uma tela maior com outras pessoas, eu fico assim, olha, ai, que bom, não sou eu. São elas que vão fazer. Mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque se cai a internet dessas duas, falei isso no início. Falei, manda para mim uma pergunta, alguma coisa, porque se cai a internet dessas duas, tô no arroz. Mas que legal, bacana. Beijo, Malu. Beijinho, Malu. Bom, boa noite, pessoal. Mãe, coraçãozinho para você. Pessoal, muito bem. Semana que vem a gente está de volta com live, né? Quem é? Você lembra quem é semana que vem? Minha memória não está boa. Mas eu acho que vai ser live também. A gente vai avisando vocês nos canais do YouTube, sim. Né? Nos canais do NEFA. E aí vocês ficam de olho aí nas nossas palestras, nos nossos estudos. A gente vai sempre entrando nos chats e avisando o pessoal. E Reforma Íntima continua, né? A gente continua trabalhando. Boa noite para todos vocês. Fiquem com Deus e que Jesus nos abençoe, né? Sempre. Beijo carinhoso para todos vocês. Brigadão pela presença e até semana que vem, se Deus quiser. Meninas, obrigada.
Gente, Beijo a pra gente que vocês. agradece. Boa Sim. noite, pessoal. Boa noite, gente.